Olá, hoje venho-vos falar sobre o papel do fisioterapeuta nas cirurgias coloretais. Espero que vos venha a ser útil. Para começarmos, vamos falar um pouco então sobre as patologias mais comuns no cólon reto e ânus. Estamos a falar da doença de Crohn, defeitos congénitos, fissuras, fístulas, as hemorroidas, que infelizmente estão muito presentes na nossa sociedade, prolapsos do reto e do ânus, divertículos, colite ulcerosa e, entre outras, as lesões neoplásicas do cólon e do reto, que também já vamos falar que infelizmente tem uma elevada prevalência também na nossa população. As abordagens cirúrgicas são várias e necessárias, como a colectomia, hemorroidectomia, esfincterectomia, retopexia, as ileostomias e as colostomias. Todas elas são abordagens que, como referi, necessárias, mas obviamente têm implicações no normal funcionamento do intestino e do pavimento pélvico. Em relação ao cancro do cólon e do reto, são o segundo cancro mais comum nas mulheres e o terceiro mais comum nos homens. O número de casos tem aumentado rapidamente nas últimas décadas. Estima-se haver 1,3 milhões de casos diagnosticados por ano, mas felizmente a taxa de sobrevivência é cada vez maior. A sobrevivência após 5 anos de diagnóstico é de 65%, devido a um diagnóstico cada vez mais precoce e à evolução dos tratamentos. Isto significa que cada vez mais temos que nos focar, efetivamente, na qualidade de vida destes sobreviventes, destes pacientes, e é aqui que temos um papel primordial. Relativamente ao pavimento pélvico, então, sabemos que é um conjunto de estruturas complexas, composto por músculos, ligamentos, faixas e rede neural, cujas funções são importante função de defecação e micção, ou seja, no esvaziamento do intestino e da bexiga, importante função na continência fecal e urinária, também no suporte visceral. Estamos a falar da bexiga, útero e intestino na mulher e bexiga e intestino no homem, e importante também na performance sexual e satisfação sexual. Quando falamos dos órgãos pélvicos, não podemos esquecer, quando tratamos pavimento pélvico, nunca podemos descurar os órgãos pélvicos e a sua inervação. Estamos a tratar órgãos com a mesma inervação que era a bexiga, útero e intestinos, ou a bexiga e intestino no caso do homem, e por isso a inervação simpática temos que saber que está desde D10 a L2, L3, estamos a falar do nervo hipogástrico. Em relação à inervação parasimpática, temos que saber, obviamente, que estamos a falar do nervo pélvico, cuja zona metamérica vem de S2, S3 e S4, que a inervação dos músculos do pavimento pélvico tem a mesma zona metamérica da inervação parasimpática. Estamos a falar do nervo pudendo, cuja inervação é S2, S3 e S4. Quais as implicações, então, das cirurgias coloretais ao nível do pavimento pélvico? Sabemos que podem dar desde lesões musculares, neurais e estruturais faciais, dependendo da localização, obviamente, de lesão. Quanto mais baixa for a lesão ou mais próximo da inervação, maior o risco, então, de disfunção do pavimento pélvico. Lá está, a maior proximidade dos nervos autónomos também compromete, obviamente, maior a função desses órgãos. A proximidade e a possibilidade da invasão sobre os esfíncteres anais, obviamente, vai ter maior implicação na sua continência futura. A técnica cirúrgica realizada, obviamente, também faz impacto. Vou dar o exemplo, por exemplo, de uma simples intervenção às hemorroidas. O tempo do anoscópio no ânus para ser efetuada a técnica só por si pode lesar o esfíncter interno, por isso uma simples cirurgia às hemorroidas pode levar a grandes danos na incontinência fecal. Os estomas temporários são efetivamente também aqui um risco para o pavimento pélvico. Só por si, pela sua existência temporária, estamos a falar de um saco, não é? Durante o qual o paciente deixa de defecar pelo ânus, ou seja, um saco em que o paciente vai para onde vão as fezes durante um período para uma melhor cicatrização do intestino após a reseção de uma parte do cólon ou do reto.
E claro que durante essa fase do estômago o que acontece é que há um desuso de todas as estruturas e todo o complexo anorretal, ou seja, o paciente durante esse período não vai evacuar, não vai armazenar fezes no reto, na ampola retal, e não vai evacuar pelo ânus. E claro que só por si, pelo desuso, vai ter impacto, que obviamente pode ser agravado se houver terapias complementares, muitas vezes necessárias, como a radioterapia e a quimioterapia. Sabemos efetivamente que a quimioterapia, pela sua toxicidade, pode comprometer as funções anorretais, mas a radioterapia, localmente, sabemos que os efeitos também são marcantes, nomeadamente as aderências e as queimaduras que muitas vezes estão associadas e que vão comprometer, obviamente, a mobilidade e a contratibilidade e relaxamento dos músculos do pavimento pélvico. O tipo de anastomose também é um fator importante e a localização da mesma, ou seja, quanto mais baixa for a anastomose, ou seja, a união então do intestino, maior então a implicação pode ter na capacidade de continência e de esvaziamento e de armazenamento das fezes. Relativamente às disfunções do pavimento pélvico associadas, então, os artigos mostram que são elevados, obviamente, as disfunções associadas ao ânus e ao reto, ou seja, até porque a abordagem, estamos a falar da abordagem nesse complexo. Estima-se 3,2% a 79,3% dos pacientes têm queixas anorretais, em que aproximadamente 50% desses pacientes descrevem ter incontinência fecal, esvaziamento incompleto do intestino, excessiva flatulência, urgência defecatória, straining, ou seja, fazem esforço a defecar, dor ou comichão perianal e distensão abdominal. Eu gostava de reforçar aqui alguns sintomas. Valoriza-se muito e bem, obviamente, a incontinência fecal nestes pacientes, a urgência, mas por vezes desvaloriza-se um pouco ou deixa-se um pouco mais à parte como secundário o esvaziamento incompleto, e é estritamente importante logo na nossa intervenção, logo de imediato, valorizar também e reeducar este esvaziamento do intestino. Estamos a falar de um intestino quando do esvaziamento incompleto, que fica com fezes residuais, logo maior risco de haver perdas fecais, por estar sempre um conteúdo fecal permanente na ampola retal. Logo maior estímulo, um estímulo constante de vontade de defecar, ou seja, é um intestino que está constantemente a dar sinal de vontade, o que aumenta a frequência das idas à casa de banho e leva a que as pessoas constantemente, para tentar esvaziar, façam constantemente o esforço defecatório, ou seja, só por si o esvaziamento incompleto vai reforçar todas as outras sintomatologias, por isso é muito importante valorizar-se esse sintoma e logo no início da intervenção ser reeducado tal como é reeducada a incontinência fecal. Para além disso, existem outras disfunções ao nível do pavimento pélvico, mesmo fora do complexo anorretal, que são as disfunções urinárias. Estão muito presentes as disfunções urinárias e vamos ver as disfunções sexuais, ou seja, o que vem reforçar que não podemos olhar para o pavimento pélvico de uma forma compartimentada, ou seja, qualquer alteração no pavimento pélvico pode comprometer qualquer um dos sistemas, dos outros compartimentos, e por isso tudo isso deve ser valorizado. E os artigos mostram exatamente isso. Estamos a falar de taxas muito altas de disfunções urinárias nestes pacientes, 20% a 40% dos pacientes mostram e manifestam incontinência de esforço ou de urgência, disfunção miccional, incontinência por extravasamento, muitas vezes associados às vezes com o compromisso nervoso dos nervos autónomos, e a perda de sensação de enchimento da bexiga. Está presente em 14% dos pacientes em incontinência urinária e simultaneamente fecal, como falámos, há um compromisso todo o pavimento pélvico, e mais uma vez as disfunções sexuais igualmente presentes, com uma taxa muito elevada. Estamos a falar de 43% dos homens manifestam ejaculação precoce e impotência e 39% das mulheres manifestam dispareunia e secura vaginal.
Obviamente, todas estas disfunções têm um impacto na qualidade de vida do paciente, a nível físico, psicológico, emocional, social, que muitas vezes levam ao isolamento do paciente. Mostra aqui alguns artigos, o que a literatura mostra, lá está a taxas que falei há pouco, nomeadamente este artigo mostra as tais 75% de esvaziamento incompleto do intestino em 75% dos pacientes, a excessiva flatulência em 65% dos pacientes, a urgência igualmente, o straining. Pronto, basicamente vem reforçar, todos os artigos vêm mostrar que temos um compromisso do pavimento pélvico do complexo anorretal em toda a sua função, ou seja, não estamos a falar só da incapacidade de continência e de contratibilidade para conter, mas sim na capacidade de relaxar para um esvaziamento completo, para o não straining e para a não permanência de fezes no canal anal, que vai levar obviamente depois a queixas perianais. Este artigo também mostra e vem reforçar estas queixas urinárias e sexuais que falei há pouco, que mostra que muitas vezes estão associadas, pode estar associada obviamente a dano do nervo, alguns nervos autónomos, mas mostra também que a radioterapia só por si já é um fator que pode afetar a função urinária e sexual pelas suas aderências. Aqui nos gráficos, o artigo mostra que efetivamente essas queixas urinárias após 5 anos permanecem, ou seja, se nada for feito, os pacientes permanecem com as queixas, e o mesmo acontece com a disfunção sexual. Após 2 anos, quer no homem, quer na mulher, continuamos com valores muito altos de disfunção sexual. Relativamente à recuperação e à reeducação do pavimento pélvico, os estudos também são unânimes relativamente à eficácia da fisioterapia na melhoria na qualidade de vida dos pacientes, uma vez que diminui significativamente os episódios de incontinência, a frequência das idas à casa de banho, o uso também diminui a necessidade do uso de pensos, e obviamente isso tem um grande impacto na qualidade de vida. Outro artigo que mostra efetivamente o efeito da reeducação do pavimento pélvico nas disfunções urinárias, defecatórias e dor pélvica, muito frequente nestes pacientes, todos estes sintomas, e mostra efetivamente que ao fim de 5 sessões tem que haver diferença no sintoma. Contudo, cada vez mais temos que pensar na prevenção. Já sabemos que a nossa intervenção é efetiva e eficaz, felizmente, quando do sintoma, no tratamento dos sintomas, mas sabendo no efeito que as cirurgias têm, no impacto na função intestinal e até mesmo o impacto do estômago, num caso de ressecção do cólon ou do reto, podemos sim trabalhar e devemos trabalhar numa fase pré-cirúrgica e durante a fase de estômago. Cada vez mais, sabendo os efeitos dessas intervenções, temos um papel importante na prevenção das queixas pós-reconstrução do intestino. Ou seja, é muito importante começar a intervir logo que possível, o mais precocemente possível, para manter os reflexos de continência e defecação, para melhorar o complexo muscular da continência e da defecação e a própria capacidade e sensibilidade do reservatório retal, no sentido de minimizar as queixas anorretais após o seu restabelecimento intestinal. Isto porque o que acontece muitas vezes em pacientes que obviamente não foram trabalhados na fase de estômago, as queixas são tão intensas no pós-restabelecimento que chega a haver pacientes que pedem para retomar a fase de estômago, ou seja, sem qualquer necessidade de chegar a
esse ponto de desespero quando sabemos que, mantendo o uso, mantendo a funcionalidade desse complexo muscular, vamos otimizar, obviamente, na altura do restabelecimento do trânsito intestinal, vamos ter aqui uma melhor percepção das fezes e um maior controlo do esvaziamento e da continência anal. Neste sentido, a nossa intervenção passa por educar o paciente, a corrigir maus hábitos e estilo de vida. É muito importante analisar, avaliar a posição em que o paciente evacua. Sabemos que, devido ao ângulo anorretal, a posição de cócoras é facilitadora e tentar promover essa posição durante a defecação colocando um banco nos pés, que tanto se fala, mas esse banco ter atenção cujos joelhos têm que estar acima da bacia para simular efetivamente o ângulo anorretal e haver uma inclinação anterior do tronco para que esse ângulo realmente seja favorecido. Contudo, isto não é chapa 5 e deve ser avaliado e, obviamente, se essa posição tão falada como facilitadora do ângulo anorretal, se não for facilitadora para esse paciente, temos que reajustar. E alguns autores falam do tilt, a rotação da báscula pode ser uma alternativa. O treino neuromuscular dos músculos de pavimento pélvico são muito importantes nestes pacientes, obviamente, é aqui que vamos incidir na nossa intervenção. A terapia manual tem um papel essencial sempre e principalmente quando temos a radioterapia como intervenção adjuvante, é muito importante precocemente ir mobilizando esses tecidos. Reeducar a função dos músculos de pavimento pélvico primordial, mas também reeducar a função do diafragma e abdominais. Precisamos de todo esse complexo para conseguir eficazmente ter uma boa capacidade de continência e de esvaziamento intestinal, de defecação. Neste sentido, é muito importante treinar a continência, os reflexos reto-esfincterianos estriados, treinar a defecação. Neste sentido, é importante treinar a coordenação dos músculos de pavimento pélvico com os músculos abdominais e diafragma durante a defecação, treinar o reflexo anorretal inibitório para uma melhor capacidade de armazenamento, para uma melhor continência e defecação. E, à medida que vai aumentando essa capacidade de continência, vai melhorando a completa sensibilidade do reservatório retal, que também pode ser trabalhado na fase de estoma, mesmo sem haver fezes, através de uma sonda de balão. Como falei, cada vez mais é importante a nossa intervenção no pré-cirúrgico, e é aqui que eu quero focar a atenção. Ainda infelizmente não há muita evidência à volta disto, mas realmente já existem orientações, nomeadamente a Sociedade Americana de Oncologia, que foca na necessidade do pré-habilitar. É muito importante, antes da intervenção ao cancro, quando possível, ou numa fase aguda, termos uma intervenção ativa na melhoria da função do pavimento pélvico e da função intestinal. Entre outros objetivos, nunca esquecer, lá está, o pavimento pélvico para a melhoria dos resultados após a reconstrução do trânsito intestinal. Muito obrigada e disponham.